Olá, tudo bem por aqui? Hoje eu tenho novidades. Tenho um segredo poderosíssimo, um segredo poderoso para a prosperidade. Nele falaremos sobre os segredos cabalísticos da lua nova e da lua cheia, os ciclos da alma e também falaremos como aprender a recomeçar. Sim, como aprender a recomeçar. Então, vamos lá. Desde os tempos mais antigos, o céu tem sido um livro aberto para a humanidade, correto? E nele, entre todos os luzeiros que habitam a noite, nenhuma é tão poderosa e misteriosa quanto a lua. Concordam? Ela cresce, desaparece, não é mesmo? Renasce e volta a brilhar com plenitude. A brilhar com plenitude. Como se ensinasse silenciosamente à humanidade uma das maiores lições, concorda? Da existência. Qual seria? Tudo na vida é ciclo. Tudo na vida é ciclo. Vocês concordam comigo que tudo na vida é ciclo? Concorda? Põe aí no comentário. Tudo na vida é ciclo. Na tradição da Cabala, a lua representa a alma humana, enquanto o sol simboliza a fonte divina. O sol simboliza a fonte divina. A lua não possui luz própria. Ela reflete a luz que recebe. Mensagem poderosa, né? A lua, ela não reflete luz própria. Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz que recebe. Da mesma forma, o ser humano possui luz própria? Não. O ser humano também não possui luz própria. Ele reflete a luz que recebe. O ser humano, da mesma forma, ele não tem luz própria. Ele reflete a luz que recebe. Concorda? Ele é chamado a refletir a luz do nosso Criador. Ele é chamado a refletir a luz do mundo. Né? O ser humano é chamado a refletir a luz no mundo. Ele reflete a luz do Criador, do nosso poderoso Deus. Assim como a lua atravessa suas fases, também a vida humana atravessa momentos. Concorda que a nossa vida humana, ela atravessa momentos de crescimento, silêncio, perdão e renovação. Vocês concordam? Põe aí nos comentários, vamos conversar, vamos dialogar, correto? Vamos dialogar. Bora, eu tô esperando vocês escreverem no comentário. Vocês concordam que assim como a lua atravessa suas fases, também a vida humana atravessa momentos de crescimento, de silêncio, de perda e renovação? Coloca aí pra mim nos comentários, por favor. Tá, já dei tempo para vocês escreverem. Esse princípio também aparece na antiga tradição da alquimia. Também aparece. Esse princípio também aparece na antiga tradição da alquimia, que descreve a transformação da matéria como um reflexo de transformação da alma. Como reflexo de transformação da alma. Para os alquimistas, toda evolução passa por três grandes estágios. A purificação,
transformação e iluminação. Purificação, transformação e iluminação. Assim também ocorre como os seres humanos. Vocês concordam que os seres humanos também passam por essas fases? Vocês concordam que os seres humanos também passam por purificação, por transformação e iluminação? Comentários, por favor, ponham nos comentários. Assim também ocorre com os seres humanos. Vocês concordam? Primeiro ele enfrenta as sombras. Os seres humanos primeiro enfrentam as sombras. Depois se transforma. E por fim, manifesta a luz. Vocês concordam? Que os seres humanos eles passam por sombras, por momentos sombrios na vida, momentos difíceis na vida, né? Eles enfrentam as sombras, os medos. Vocês concordam? Depois eles são transformados para melhor depois disso tudo, né? E manifestam luz humana, a luz de Deus. Começa a refletir a luz humana. A luz humana, aliás, o ser humano começa a refletir a luz de Deus. Vocês concordam com isso? Que depois das nossas transformações interiores, né? Depois a gente passar por momentos sombrios, momentos difíceis, de transformação, a gente começa a manifestar a luz do nosso Criador? Vocês concordam com isso? Coloca aí. Vocês concordam? Coloca aí pra mim. Se vocês concordam que os seres humanos, eles passam por sombras, por momentos sombrios na vida, momentos difíceis, momentos de medo, de pânico, enfim, né? Momentos difíceis. E depois dessas transformações, ele começa a manifestar a luz do Criador, a luz do nosso Senhor poderoso, do nosso Deus divino. Concordam? Escrevem aí pra mim, põe aí nos comentários. Ai... Tô aguardando vocês escreverem e colocarem no comentário. Vamos dialogar. Vamos conversar. Não é por acaso. Não é por acaso que a Bíblia declara. Lá em Eclesiastes 3:1, a Bíblia declara. Vocês sabem o que está escrito lá em Eclesiastes 3:1? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Vocês concordam com isso? Que para tudo há uma ocasião, um momento certo? E há um tempo certo para tudo? Para cada propósito debaixo dos céus? Está lá em Eclesiastes 3:1. Então, a gente está unindo aqui, ó. Cabala, alquimia, Bíblia. Tudo se entrelaçando. Tudo se comunicando. Vocês estão percebendo aí? Estão tendo essa percepção? Estão tendo essa clareza? Que tudo está se comunicando? Tudo está se encontrando? A lua nova, o tempo invisível de reconstrução. Na lua nova, ela tem um tempo invisível de reconstrução. Vocês concordam com isso? Na lua nova, a lua praticamente desaparece do céu. Vocês lembram que eu falei que eu estava ali naquele momento recolhida? Eu estava feita a lua nova. Eu desapareci aqui do canal? Estava feita a lua nova. A lua nova, ela tem aquele momento de reconstrução que ela desaparece do céu. Ela praticamente desaparece do céu. Para muitos isso representa escuridão, mas não é escuridão, na verdade é um momento de reclusão, de transformação, de mutação interior. Para muitos se representa escuridão, mas não é. É o momento que você se conecta com o Criador, que você se retira para poder, prestar atenção no que Deus quer falar contigo. É o momento de transmutação. É o momento que ela se recolhe. A lua se recolhe. Ela se ausenta um pouco. No entanto, na visão cabalística, esse é o momento mais poderoso do ciclo. O momento mais poderoso do ciclo, vocês conseguem entender? No momento cabalístico, esse é o momento mais poderoso do ciclo.
É o tempo do recomeço. É o tempo do recomeço. E é isso que a gente está vivendo aqui no canal. O momento do recomeço. Vocês concordam? A gente está recomeçando uma nova fase, um novo ciclo, completamente diferente do que a gente viu antes. Concordam? O tempo do recomeço é quando aquilo que parece perdido começa silenciosamente a ser reconstruído. E foi no silêncio que eu estou reconstruindo. No silêncio, a gente se conecta com Deus. No silêncio a gente reconstrói e a gente volta. Mesmo que tudo pareça perdido na sua vida, não está. Esse é o momento de reconstruir, de recomeçar, de reconectar com o Criador. Esse é o teu momento de brilhar, é o teu momento de crescer, é o teu momento de transmutar tudo aquilo que Deus tem guardado em ti. Coloca pra fora, vai. Coloca pra fora. Deixa Deus trabalhar, vai. Esse é um momento silencioso que quando a gente volta, a gente está reconstruindo tudo novo. Já na linguagem da alquimia, esse momento corresponde ao estágio chamado nigredo. Nigredo. Na alquimia, este momento corresponde ao momento chamado nigredo. O período de escuridão interior, onde o velho precisa morrer para o novo possa renascer. Para que o novo possa renascer. Forte, né? Muito forte o que Deus traz pra gente. Nosso Deus é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele traz tudo novo, Ele reconecta nossas emoções com Ele, Ele transforma, Ele traz novos ciclos, novas portas, novas oportunidades. Basta você acreditar, basta você transmutar, basta você se permitir que Ele faça tudo novo na sua vida. Não permita que as vozes exteriores, que aquelas vozes que ficam gritando na tua mente que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não é o teu momento, que nada vai surgir, que nada vai ser diferente, ficam gritando ali, ó, para você parar, para você desistir. Não desista, porque Deus está contigo. Deus está fazendo tudo novo, escrevendo uma nova história para você nesse novo ciclo. Acredite. Na alquimia, este é o momento correspondente ao estágio chamado negrito. Negrito. Este é o momento. O período da escuridão interior. Quando a gente se cala para ouvir Deus. Consegue entender? Onde o velho precisa morrer. Onde você deixa o teu velho, tudo aquilo que não te pertence mais, tudo aquilo que te incomoda, morrer. Tudo isso precisa morrer. Para que um novo possa nascer na sua vida. Deixa tudo aquilo velho morrer. Deixa tudo aquilo que te impede de servir a Deus, de fazer o que Ele quer na tua vida, morrer. Deixa aquelas vozes gritando ali, te perturbando. Deixa aquelas pessoas que falam que não vai dar certo. É o momento delas morrerem na tua vida. Morrer, que eu digo, é você tirar, é você afastar, é você silenciar elas. Exterior e interiormente. Tire elas, simplesmente tire. É o momento que o velho precisa morrer para o novo, para que o novo possa renascer. Este é o momento. Este é o momento que Deus fala contigo. A lua nova, ela ensina que os processos mais importantes da vida acontecem quando ninguém vê. Não precisa de aplausos, não precisa ninguém ver o que você está fazendo. Não precisa ninguém saber da tua dor, dos seus sofrimentos. Não precisa ninguém saber do que você está passando. Não precisa ninguém saber dos teus planos. Ninguém precisa saber. Somente Deus, somente o Criador precisa saber. A lua nova nos ensina que os processos mais importantes da vida acontecem quando ninguém está vendo. Ninguém precisa ver. Por isso que você precisa, às vezes, se retirar. Se calar. Se silenciar. Para quando voltar, botar para fora tudo aquilo que Deus tem para ti. Simplesmente se afaste das pessoas que não querem ver você brilhar. Porque mesmo sem elas querer ver teu brilho,
mesmo sem elas quererem ver teu brilho. Deus fará com que elas vejam. Deus fará com que elas percebam o teu brilho. Chegará até elas. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A lua nova, ela nos ensina que os processos mais importantes da vida acontecem quando ninguém vê. Assim também ocorre com o desenvolvimento humano. Olha a ligação que a gente tem com a lua. Olha a ligação que a gente tem com a lua. Assim também ocorre no desenvolvimento humano. Na pedagogia e na formação da personalidade. Muitas das transformações mais profundas acontecem no interior da alma. São invisíveis aos olhos externos. Na pedagogia também. É na formação de personalidade que isso acontece. Muitas das transformações mais profundas, elas acontecem no interior da nossa alma. É só você e Deus. O invisível. O invisível que Deus faz tornar visível. Mas nos olhos exteriores, ninguém vê. Ninguém vê. Consegue entender a mensagem que Deus está te dando? A criança que aprende a confiar? Que possamos ser essa criança que aprende a confiar no Senhor. Você tem sido essa criança? Se entregue como uma criança nas mãos de Deus. Aprenda a confiar no Criador. Nós somos jovens que precisamos superar as nossas inseguranças. Que venhamos superar todas as nossas inseguranças na mão do Criador. É na mão do Criador que a gente tem que entregar toda a insegurança. Consegue entender? E quando adulto, tudo isso faz sentido. Após a dor, tudo isso começa a fazer sentido. Todo ser humano, ele vive a sua própria lua. Todos vivem suas luas novas. Todo ser humano vive suas próprias luas. A Bíblia também fala sobre momentos silenciosos. A Bíblia fala sobre momentos silenciosos de renascimento. A Bíblia nos ensina momentos silenciosos de renascimento. Lá em Salmos 30, por exemplo. Em Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do nosso Criador vem de manhã. A alegria do nosso Criador vem de manhã. O choro dura uma noite, mas de manhã vamos sorrir. Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Salmos 126, verso 5. Em Salmos 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Em Salmos 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Esses versículos são profundos, não são? Esses versículos são muito profundos. Tudo isso também é pedagogia. O nosso Criador foi um grande pedagogo e mestre. Um grande pedagogo e mestre. Concordam comigo? Coloca nos comentários para mim, por favor. A dor pode ser um terreno fértil. A dor pode ser um terreno fértil para a transformação de nossas almas.
O deserto não é o nosso lugar. A dor não é eterna. A dor não é o nosso lugar. Não é eterna. Mas o deserto, ele é um terreno fértil para a transformação de nossas almas. Coloca nos comentários o que vocês estão achando. Coloca no comentário, por favor, as reflexões que vocês têm para esse dia, para tudo que está sendo dito. Não deixem de comentar, por gentileza. A sabedoria das ervas. Vamos falar sobre a sabedoria das ervas? Vocês concordam que na Bíblia, tudo é ensinado pra gente? Nós temos tudo em nossas mãos? Vocês concordam? Nós temos tudo em nossas mãos? Deus colocou tudo em nossas mãos? Vocês concordam? Que Deus nos deu sabedoria para tudo? Vamos falar sobre a sabedoria das ervas? Vamos falar das ervas dentro da Bíblia? Vamos falar das ervas dentro da Bíblia, na alquimia e na cabala? Vamos ver que os três têm conexão? Vamos ver? Um dos elementos mais fascinantes de tudo isso, da conexão entre a espiritualidade, entre a natureza e o uso das ervas. Vamos falar sobre Bíblia, alquimia e cabala. Um dos elementos mais fascinantes é a conexão entre tudo isso, entre espiritualidade, natureza e o uso das ervas. Vocês concordam com isso? Concordam? Coloca nos comentários, vamos comentar. Na Bíblia, na tradição alquímica e na cabala, as plantas são vistas como poderosas de energia. Elas são portadoras poderosas da energia. Tanto na Bíblia, na alquimia, na cabala, as plantas são portadores de energia poderosas. Elas nos trazem cura. E simbolismo espiritual. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que na Bíblia, na tradição da alquimia e na cabala judaica, as plantas são vistas como portadores poderosos de energia, de cura e simbolismo espiritual? Cura para o corpo e para a alma. Que maravilha, né? Deus nos mostra onde encontrar cura para tudo. Para o corpo, para a alma, para a mente, para tudo. Para tudo. Tá tudo lá, na Bíblia, na alquimia, na cabala, tá tudo lá. Perdão. E as plantas são portadores poderosos. Energias poderosas para nossas vidas, de cura e simbolismo espiritual. A própria Bíblia afirma tudo isso. A própria Bíblia afirma tudo isso. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá sementes, para vos servir e ser alimentados. Deus que disse. Foi nosso Deus que disse. Está na Bíblia. Está lá em Gênesis 1:29. Gênesis 1:29. Corre lá, desfolheia a tua Bíblia, procura lá. Gênesis 1:29. Deus falando: eis que vos tenho dado toda a erva que dá sementes, para vos, servir e alimentar. Sabe quais são as ervas que estão lá na Bíblia? Entre as ervas mais citadas nas Bíblias, vocês sabem quais são as mais citadas? O isopo, a mirra, a aloe vera, né? A famosa babosa, quem adora, babosa para os cabelos, para os cachos, para o crescimento, para dar brilho, para dar força para o cabelo. E não só isso, a babosa tem muitos outros poderes
Para emagrecer, por exemplo, a babosa, para emagrecer. Mas isso é um outro assunto que a gente pode trazer aqui no canal. Então, as ervas mais citadas lá na Bíblia é o isopo, a aloe vera e a mirra. O isopo é um símbolo poderoso, poderosíssimo, símbolo poderoso de purificação espiritual. O isopo, símbolo poderoso. Gente, como eu tô suando. Aqui tá muito quente. Muito quente. Hoje tá muito calor. Então tá, o isopo, ele é símbolo poderoso, gente. Muito poderoso. Muito poderoso. De purificação espiritual. Purifica-me com isopo. Purifica-me com isopo. E ficarei puro. Purifica-me com isopo. E ficarei puro. Eu vou repetir, que eu acho que vocês não estão entendendo. Purifica-me com isopo. E ficarei puro. Onde se encontra isso? Em Salmos. Em Salmos 51, verso 7. Salmos 51, verso 7. O isopo era utilizado em muitos rituais de purificação. Muitos rituais de purificação no templo. No templo. O isopo era utilizado como rituais de purificação no templo. Ele simboliza limpeza. Simboliza ainda limpeza espiritual. O isopo. Outras plantas citadas na Bíblia é a mirra. A mirra é citada na Bíblia. A mirra é outra planta citada na Bíblia. Que calor, tá muito quente, muito calor. A mirra, ela é mencionada em diversos textos bíblicos. Ela é mencionada em diversos textos bíblicos. Ela também representa cura. A mirra também representa cura. Sacrifício e transformação interior. Vocês conseguem entender? Que a mirra representa cura. Ela representa sacrifícios de transformação interior. A mirra. E vamos falar um pouquinho da aloe vera? Ela também é encontrada na Bíblia. A aloe vera também é encontrada na Bíblia. Ela é usada para rituais de transformação e cura. A aloe vera. Ela também era usada na preparação de rituais de transformação e cura. Essas plantas eram muito utilizadas. Essas 3 plantas eram muito utilizadas. Tanto em práticas espirituais, quanto no uso medicinal. Elas eram usadas tanto no uso medicinal, quanto no uso espiritual. Rituais espirituais. Todas as 3. A mirra, o isopo e a aloe vera. Todas as 3. Isso demonstra pra gente que a natureza, ela sempre faz parte dos caminhos de sabedoria. Isso mostra pra gente que a natureza sempre faz parte dos caminhos de sabedoria que Deus traz pra gente. A natureza sempre faz parte desses caminhos. Concordam? Já na alquimia, as ervas representam a capacidade. A capacidade da natureza de transformar, de equilibrar as energias. Na alquimia, as ervas representam a capacidade da natureza de transformar e equilibrar as energias. Na Cabala, cada planta é vista como parte da criação divina. Na Cabala, cada planta é vista como parte da criação divina, carregando um propósito completamente espiritual. As plantas, elas representam um propósito espiritual na Cabala. Propósito espiritual.
Assim, quando estudamos as ervas bíblicas, a gente percebe algo muito profundo. Vocês conseguem perceber algo muito profundo? Quando a gente estuda as plantas dentro da Bíblia, dentro da alquimia, da cabala, vocês conseguem perceber? Coloca aí pra mim nos comentários, que eu quero saber o que vocês acham. A gente estudando a alquimia, a cabala, né, e a Bíblia, quando a gente estuda esses três e vê as ervas se interligando, o uso das ervas se interligando nesses três processos citados, vocês conseguem perceber algo profundo nisso tudo? Coloca aí nos comentários. Eu consigo perceber algo profundo nisso tudo. A criação interna participa da pedagogia divina. Toda essa criação, ela participa da pedagogia do nosso Criador. Consegue entender isso? Ele era um grande mestre pedagogo. Grande mestre, nosso Deus. Ele nos deixou, né, lições maravilhosas. Nos deixou lições maravilhosas. A lua cheia, quando transborda, depois do período de crescimento, a lua cheia, ela transborda. Consegue entender? E chega o momento que a lua apresenta completamente no céu. Consegue entender? Que a lua cheia, quando a luz transborda, depois do período de crescimento, chega um momento que a lua se apresenta completamente no céu. Vocês conseguem entender isso? Conseguem enxergar tudo isso? Conseguem entender tudo que eu tô falando? Coloca nos comentários pra mim. Preciso saber se vocês estão entendendo, estão concordando comigo. A lua cheia, quando a luz transborda, depois do período de crescimento, ela chega um momento que a lua apresenta completamente. Ela se apresenta completamente. Na Cabala, essa fase representa plenitude. Vocês conseguem relacionar o porquê do nome do canal? Plena Aliança com Deus? Conseguem entender porque nós estamos tendo uma plena aliança com Deus nesse canal? Eu quero ser canal de Deus na vida de cada um de vocês. Por isso que o nome nosso canal é Plena Aliança com Deus. Aqui nós vamos transbordar Deus em nossas vidas. Eu quero ser esse canal para vocês. Na Cabala, essa fase, né, que a lua transborda, né, que a lua muda de fase, ela transborda, né, esse momento é recebido na Cabala. Essa plenitude, a lua transborda e na Cabala essa fase representa a plenitude. Revelação. Na Cabala, esse momento representa plenitude, representa revelação. Esse momento é consciência espiritual. Esse é o momento de consciência espiritual. Essa é a fase. Na Cabala, essa fase que a lua transborda é o momento de plenitude, de revelação. Esse é o momento de consciência espiritual. É o momento em que a luz recebida é refletida. Esse é o momento que toda luz recebida é refletida. Toda luz recebida é refletida. Que possamos refletir o amor de Deus em nossas vidas. Na Cabala, esse é o momento. Plenitude, revelação e consciência espiritual.
É o momento em que a luz recebida é refletida em toda a sua máxima intensidade, da máxima intensidade. Máxima intensidade. Esse é o momento. Esse é o momento da luz refletida em sua máxima intensidade. Já na língua da alquimia, vamos lá, deixa eu sentar de novo. O calor tá grande aqui hoje. Na linguagem da alquimia, vamos lá. Vamos mudar para a linguagem da alquimia. Esse é o estágio correspondente ao momento da iluminação. Consegue entender a ligação nisso tudo? Consegue receber a ligação disso tudo? Consegue entender? Compreender? Na alquimia, este é o estágio correspondente ao momento da iluminação. Esse é o estágio de iluminação. Que possamos ser canal de iluminação na vida um dos outros. Vou repetir. Que possamos ser canal de iluminação. Canal de iluminação na vida um dos outros. Esse é o momento. Na alquimia, esse é o momento quando o ouro espiritual finalmente aparece. Esse é o momento na alquimia, quando o ouro espiritual finalmente aparece, após o processo de transformação. Então, na alquimia, esse é o momento que viramos ouro. Consegue entender? Consegue? Na alquimia, esse é o momento que viramos ouro. Esse é o ouro espiritual transbordando. Finalmente aparece após o processo de transformação. Vocês conseguem entender? Conseguem assimilar? Conseguem sentir Deus nisso tudo? Conseguem perceber o amor de Deus em nossas vidas nisso tudo? Nessa grande revelação? Nessa revelação de prosperidade para nossas vidas? Essa é a revelação. Na vida humana, a lua simboliza os momentos em que as virtudes cultivadas no silêncio florescem visivelmente. Assim é na vida humana. A lua simboliza os momentos em que a virtude é cultivada no silêncio, começa a florescer visivelmente. Esse é o momento que Deus nos chama para fora. Esse é o momento que Deus está nos chamando para fora. Vem comigo. Vamos juntos para fora. Vamos refletir a luz de Deus nesse mundo. Assim como na lua, assim como na vida humana, a lua, nós temos o mesmo processo de transformação. Assim, na vida humana é na lua. A lua cheia simboliza os momentos que as virtudes cultivadas no silêncio começam a florescer visivelmente. É quando todo aquele esforço, sabe, que você vem fazendo no secreto, se transforma em sabedoria. Quando a dor amadurece com compaixão. Todo o teu esforço é sabedoria. Se transforma em sabedoria. Toda aquela dor começa a amadurecer em compaixão. Quando o aprendizado se transforma em serviço ao próximo. Esse é o momento que todo aprendizado está se transformando em servir ao próximo. Torna como serviço ao próximo. Grandes educadores, sabe? Grandes educadores compreendem essa lógica de crescimento. Grandes educadores compreendem essa lógica de crescimento interior.
como Maria Montessori, por exemplo. Ela afirmava que a educação não consistia apenas em transmitir conhecimento, mas em revelar a luz que já existe dentro da criança. Vamos revelar a luz que está dentro de nós. Vamos deixar a criança interior. Vamos deixar a criança interior revelar a luz que já existe. Esse é o momento. Assim, cada ser humano carrega em si uma lua cheia, esperando o momento certo para brilhar. Consegue entender que assim cada ser humano carrega dentro de si, uma lua cheia? Nós somos luas na mão do Criador, que é o Sol. Vamos refletir, vamos brilhar. Vamos brilhar a luz do nosso Criador dentro de nós. Esse é o momento de brilhar. Aí entre as sombras que vivemos e a luz. Entre a sombra que vivemos e a luz. A grande lição cabalística que a lua cheia, ela não existiria sem a lua nova. Consegue entender a lição? A grande lição cabalística é que a lua cheia não existiria sem a lua nova. Ou seja, nós seres humanos precisamos de cada processo da vida, cada fase da lua. Consegue entender? Da mesma forma, ninguém chega à plenitude sem atravessar momentos de escuridão, momentos de dor, momentos de perseguição, momentos de angústias, momentos de abandono. Da mesma forma, ninguém chega a essa plenitude sem atravessar esses momentos. A maturidade espiritual, ela nasce, toda a maturidade espiritual, ela nasce exatamente nesses períodos em que a vida parece silenciosa, em que a vida parece incerta, em que a vida parece muito difícil. A maturidade espiritual só floresce nesses momentos em que a vida está silenciada, está calada, está incerta e muito difícil. É assim que a gente é transformado. É assim que a gente é transmutado. É nesses momentos. É exatamente nesses momentos. Vocês conseguem entender que é exatamente nesses momentos difíceis. É nesses instantes que a fé se fortalece cada vez mais no nosso Criador. É nesses instantes que a fé começa a fortalecer cada vez mais. Consegue entender? Na jornada humana, na nossa jornada de vida, na nossa jornada humana, cada dor pode se transformar em aprendizado. Cada momento difícil se transforma em aprendizado. Em cada perda, a gente consegue abrir caminhos para um novo significado em nossas vidas. Nesses instantes de dor, que a gente se apega cada vez mais com o nosso Deus. Nesses momentos difíceis da jornada humana. E cada dor é transformada em aprendizado. Cada perda, cada insegurança nos abre novos ciclos e novos caminhos na vida. Para novos significados. É exatamente assim. Exatamente assim. Que muitos líderes espirituais
e humanitários compreende a vida. Foi e continua sendo exatamente assim. Muitos líderes, a maioria dos líderes espirituais, todos os líderes humanitários compreendem a vida nesses momentos. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá ensinava que mesmo a escuridão pode ser um lugar de encontro com Deus. Madre Teresa de Calcutá. Ela mostrava, ela ensinava que cada momento de escuridão pode ser um lugar de encontro com Deus. Pois é ali, neste momento, que a alma aprende a confiar em Deus. Vamos trazer um outro versículo aqui? Deixar um outro versículo? Vamos trazer um outro versículo. A luz resplandece nas trevas, não prevalece contra ela. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Vou dizer mais uma vez. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. A gente vai encontrar essa passagem lá em João 1 e 5. Lá em João 1 e 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. João 1 e 5. Sabe? A pedagogia dos ciclos da vida. Quando observamos os ciclos da lua na pedagogia, percebemos uma profunda analogia com os ciclos da educação e da formação humana. Na pedagogia, observamos os ciclos da lua. Percebemos profundas analogias com os ciclos da educação e da formação humana. A infância é como a lua nova. A nossa infância é como a lua nova, cheia de potencial invisível. As crianças são assim, cheias de potenciais invisíveis. Muitas das vezes a gente olha para elas, né, e acha que elas não conseguem assimilar tudo que estamos ensinando. Mas elas assimilam tudo. Elas absorvem. A infância é como uma lua nova. A infância é como uma lua nova. Cheia de potencial invisível. A juventude, ela se assemelha ao quarto crescente. É o tempo de expansão. A juventude se assemelha ao quarto crescente. É o tempo de expansão, de descobertas e construções de identidade. Exatamente na juventude. O quarto crescente. Completamente assemelhável. Que é um tempo de expansão, de descobertas, de construção da nossa identidade. A maturidade reflete a lua cheia, quando o indivíduo se torna capaz de compartilhar sua luz com o mundo. A maturidade reflete toda a lua cheia, quando o indivíduo se torna capaz de compartilhar sua luz com o mundo, de compreender esses ciclos. Nós estamos compreendendo esses ciclos. E é completamente essencial para nós, somente os educadores, os pais, aprender e compreender esses ciclos é completamente essencial. Pois pais também são formadores. Eles também são formadores de opinião. E cada fase, ela exige cuidado, paciência, sensibilidade. Cada fase exige isso tudo. Cada fase precisa de cuidado, de muita paciência, de muita sensibilidade. A educação verdadeira não faz parte do fracasso. A educação verdadeira
não força a luz a aparecer antes do tempo. A educação verdadeira, ela respeita o ritmo natural do crescimento humano. E Deus é assim com a gente. Ele respeita o nosso ritmo natural, o nosso crescimento. Assim é a educação verdadeira. Ela não força a luz de ninguém a aparecer antes do tempo. A educação verdadeira é desse jeito. Ela respeita o ritmo, assim como Deus respeita o ritmo natural do crescimento humano. O ser humano que aprendeu a enxergar essas conexões com o coração. Quem será esse ser humano? Será que nós estamos aprendendo a enxergar com o coração? Responde para mim aí nos comentários. Será que estamos aprendendo a enxergar com o coração? Assim como a lua reflete a luz do sol, a lua reflete a luz do sol. Existem pessoas que refletem esperança na vida dos outros. Será que cada um de nós estamos refletindo esperança na vida dos outros? Assim como a lua reflete o sol, nós precisamos refletir a luz de Deus. Nós precisamos ser pessoas que refletem esperança na vida do próximo, na vida do outro. Será que você está refletindo a tua luz na vida do outro? É uma pergunta que eu te faço. Responde aí nos comentários, por gentileza. Responde para mim aí nos comentários. Já conseguiu responder? Então tá. Conseguiu responder? Tô aguardando. Então tá bom. Assim como a luz reflete, a luz da lua reflete a luz do sol, nós seres humanos precisamos refletir a luz de Deus na vida de cada ser humano que se aproxima da gente. Há pessoas que mesmo passando por momentos muito, muito difíceis, elas conseguem passar por esses momentos difíceis espalhando luz. Tem pessoas que mesmo passando por momentos muito difíceis, elas conseguem espalhar luz na vida dos outros. Será que você tem sido essa pessoa? Será que você tem sido essa pessoa? Perdão. Que mesmo passando por momentos difíceis não está sangrando em cima de ninguém? Que mesmo que você esteja sangrando por dentro, você está refletindo luz na vida dos outros? Vou aguardar você responder no comentário. Se você tem andado sangrando por dentro, mas está refletindo luz na vida dos outros. Está refletindo amor na vida dos outros. Mesmo que ninguém tenha compaixão contigo, você está transmitindo para as outras pessoas compaixão e amor. Mesmo que você esteja sangrando. Existem muitos seres humanos assim. Existem muitos seres humanos assim, que não refletem a dor que sente, que refletem amor. Existem seres humanos que mesmo nos momentos difíceis, eles aprendem que as faces difíceis não é para sangrar nos outros. E também sabe que o momento difícil não é o fim da sua própria história, mas apenas o início de um novo ciclo. Será que esse é o momento que Deus está te levantando? Que mesmo em meio ao choro, você sabe que não é o fim da tua história e que Deus está te chamando para fora? Essas pessoas compreendem
que a verdadeira visão não está nos olhos. Essas pessoas compreendem que a verdadeira visão não está nos olhos, mas no coração. E é exatamente isso que estou falando aqui. É exatamente isso que a lua nos ensina. Todas as noites a lua nos ensina isso. Mesmo quando não aparece no céu, ela continua existindo. Ela continua lá. Ela continua existindo. Assim também acontece com a fé. Que a tua fé continue existindo, que você continue brilhando, reluzente, mesmo nos momentos difíceis. Deus te chama para fora. A luz pode desaparecer por um tempo, mas nunca deixa de existir. A lua nunca deixa de existir. A gente pode tirar de conclusão de sabedoria que a lua nos ensina. Por exemplo, no segredo cabalístico da lua, não está apenas no céu, mas dentro de cada ser humano. No segredo da cabala, a lua não está apenas no céu, ela está dentro de cada ser humano. Somos feitos de ciclos. Consegue entender que somos feitos de ciclos? De recomeços? Nós somos feitos de recomeço e de transformação. Nós somos feitos de recomeço e de transformação. Permita-se transformado pelo amor de Deus. A lua nova nos lembra que sempre é possível começar de novo. E de novo. E de novo. Eu vou repetir para você entender que a lua nova nos lembra e nos ensina que sempre é possível começar de novo e de novo. A lua cheia nos recorda que a plenitude é resultado da perseverança. Persevere, não desista. Persevere, não desista. Persevere, continue no teu propósito, continue na tua caminhada. Mesmo nos momentos de choro, nos momentos difíceis, que você chora pela madrugada, que você chora no banho, às escondidas, não desista. Não desista. Que eu vou te dizer mais uma vez, a lua nova nos lembra que sempre é possível começar de novo. Então comece e recomece quantas vezes for necessário. Comece e recomece quantas vezes for necessário. A lua cheia nos recorda que a plenitude é resultado de perseverança. Então não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista. Deus é contigo. Continue. A alquimia nos ensina que a transformação exige paciência. A alquimia ensina que a transformação exige paciência. Então seja paciente. A Bíblia nos lembra que Deus conduz todos os ciclos de nossas vidas. Eu vou dizer mais uma vez, a Bíblia nos lembra que Deus conduz todos os ciclos de nossas vidas. E a natureza com as ervas, a natureza com suas ervas e seus ritmos, revela que tudo, a natureza, estou repetindo para ti, que a natureza com as suas ervas e seus ritmos, revela que tudo na criação, absolutamente tudo na criação possui um propósito. Tudo possui propósito. Tudo com Deus tem um propósito. Assim que percebemos algo extraordinário nisso tudo. Consegue perceber? Diz para mim se você consegue perceber algo extraordinário em tudo isso. Se você consegue assimilar
algo extraordinário em tudo isso. Tudo está conectado. Absolutamente tudo está conectado, entrelaçado, amarrado, completamente. Consegue entender? Espiritualidade, natureza, educação e experiências humanas fazem parte de um mesmo e grande processo de aprendizagem. A espiritualidade, o aparelho prende, minha língua enrola, mas a palavra sai. A espiritualidade, a natureza, educação e experiência humana fazem parte de um mesmo grande processo da aprendizagem. E entre uma fase e outra, a vida continua. Entre uma fase e outra, a vida continua ensinando. Olha o segredo poderoso de prosperidade, que entre uma fase e outra, a vida continua ensinando. Que cada noite escura carrega em si promessas de uma nova luz. Eu vou repetir para você entender exatamente o que Deus está falando contigo neste momento. Entre uma fase e outra, a vida continua ensinando que cada noite escura, cada noite difícil, cada momento de choro, carrega em si. Consegue entender? Carrega em si a promessa de uma nova luz. Então está aqui, Deus te dando, Deus falando contigo neste momento, os ciclos e as fases que te levam à prosperidade. Este é o momento. O laboratório está aceso. Tragam suas mensagens. O laboratório está aceso. Tragam suas dúvidas, que o laboratório está aceso. E está queimando. Até um próximo vídeo.